acredito na renovação, eu acredito na renovação. Estamos juntos e o amanhã será melhor. Amém? Bom dia, podemos sentar. Um feliz dia do Senhor. Que alegria, eu fico feliz quando eu vejo gente cantando: eu quero amar, eu quero ser aquilo que Deus quer, porque a decisão mais acertada que eu fiz na minha vida foi fazer aquilo que Deus quer todos os dias. Então, partilhará conosco nesta manhã nosso irmão Éder. Está conosco desde ontem, trancado ali dentro naquela cabine. E o Éder também um dia decidiu fazer aquilo que Deus quer. E me surpreendeu, ele pegou uma Kombi, sexta-feira, lotou de ferro, de equipamentos, de Fortaleza para cá, e disse: eu vou fazer a cobertura desse encontro. Porque ele quer amar e quer fazer aquilo que Deus quer. Vamos dar salve de palmas. Feliz daqueles que se abrem à vontade de Deus. Vamos estender agora nossas mãos aqui sobre ele. E que nosso Senhor se utilize dele como canal da sua vontade, da sua graça. Ele que se dispõe a fazer a vontade de Deus, que deixa Deus fazer aquilo que ele quer da vida dele. Nós te entregamos, Senhor, usa-o como teu canal, por onde passa a tua graça, para chegar aos nossos corações. Toma posse dele, da mente, ordena tudo o que tu queres nesta manhã, falar para nós, ordena na mente dele, no coração. Que o Espírito Santo toma posse dele agora e que se realize em nós e aqui neste congresso a vontade de Deus e somente a vontade de Deus. Tudo isso te pedimos pelas mãos da tua mãe, nossa mãe, Maria Santíssima. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Bom dia. Tá bom mesmo o dia? Melhor do que ontem? Ou tá a mesma coisa, assim, bem forte? Bem bom, muito bom. Bom ou não tá bom? Está bom o dia? Isso, é porque eu vejo um falar aqui e outro ali, né? Mas aí a gente vai somando e vai fazendo bem forte. Eu acho que o dia está muito bom e ainda pode ficar melhor. Ainda com a sua presença, com a sua participação, com o seu desejo no coração de ser melhor. Eu sou Éder Machado, como o Lucinha apresentou. Faço parte do Ministério de Comunicação Social da Renovação Carismática Católica. Também faço parte do Ministério de Fé e Política da Renovação Carismática. Isso que eu venho apresentar para nós neste momento também. Mas antes de mais nada, eu queria dar um abraço para quem está acompanhando a gente na transmissão. Tem irmãos de outros lugares acompanhando. Tem gente da Diocese de Crato, Salitre, Juazeiro do Norte acompanhando vocês aqui através da internet, do Facebook da Renovação Carismática do Ceará. Tem gente de Fortaleza, tem gente de outras regiões de Sobral acompanhando. Então, muita gente acompanhando. Então, você que está aqui pode mandar para quem ficou lá do seu grupo de oração. Manda aí, olha, assiste no Facebook. Está acontecendo tudo aí, transmitido pelo Facebook, essas pessoas podem acompanhar de qualquer lugar que elas estejam, né? Que bênção isso, que graça, né? Como a Lucinha colocou, a gente veio para fazer a vontade de Deus, mas não só aqui, essa vontade de Deus precisa ser levada lá para fora, para todos os lugares do mundo. Essa é a grande e a maior importância da comunicação, comunicar aquilo que é bom, comunicar o senhorio de Jesus, comunicar esse amor de Jesus, que a gente bebe e vive aqui, mas que não pode ficar aqui. Queria que vocês pegassem comigo, para a gente iniciar este nosso momento, o livro de São Tiago, capítulo 2, versículo 14. A gente vai fazer um momento de partilha muito mais de pedido que o Senhor tem a fazer para nós. Muitas vezes, a gente não para escutar aquilo que o Papa nos fala. Mas o Papa, ele vem, muitas vezes,
cutucar a gente, né? Como diz o cearense. Ele vem nos cutucar. Porque a gente muitas vezes pensa que está rezando o suficiente. A gente pensa que está amando o suficiente. E o Papa, ele escreveu uma carta chamada, que o título diz, Chamados à Santidade. Talvez muitos de nós aqui tivemos a possibilidade de ler. E espero que quem não leu, procure, porque faz muita diferença para a nossa vida. É muito importante para a nossa vida. E uma das coisas que o Papa colocou nessa carta, que é importante nesta manhã nós meditarmos, é a omissão. Nós pecamos pela omissão. E a omissão nos tira do caminho de santidade. Às vezes a gente fala de muito oração, a gente fala de missão, a gente fala de evangelização, fala de música, fala de ministérios, de serviço. Mas muitas vezes não para pensar. Muitas vezes nós somos omissos. Muitas vezes nós somos omissos. E olha que omissos com vários aspectos. Não estou falando só no pecado. Eu estou falando daquele irmão que está do nosso lado, passando uma grande dificuldade e nós não somos capazes de estender a mão. Eu estou falando no nosso trabalho, lá no cotidiano, onde a gente poderia ser melhor para o outro e a gente muitas vezes passa à frente do outro, derrubando aquele. Eu estou falando de situações práticas, até dentro das nossas casas. Aquela esposa ou esposo que vai mexer na carteira do outro para comprar algo para si. Será que isso não acontece? Será que um irmão muitas vezes não passa a perna no outro? Aconteceu na Bíblia. Por que não acontece conosco? Mas muitas vezes nós não percebemos, porque achamos que é uma besteirinha. Achamos que é uma coisa pequenininha e ninguém vai perceber. Nem Deus vai perceber. E são de coisinhas pequenas que o nosso coração fica sujo. Por dentro. Porque por fora, muitas vezes a gente exala santidade. Muitas vezes por fora, lá na nossa rede social, lá no Facebook, só aparecem coisas boas. No Instagram são fotos lindas. Em lugares lindos. E o que tem dentro do nosso coração? Porque quando chega no grupo de oração, a gente é feliz. O dia é bom quando a gente está no encontro desse. Mas como é que é o dia quando chega na sua casa? Quantos palavrões a gente fala? Quantas vezes a gente faz uma fofoca de alguém? Quantas vezes a gente conta uma mentirinha pequenininha? Nem que seja por uma boa causa. Eu vou contar uma mentira para não machucar. E machuca mais. Nós somos omissos. A gente vê um irmão caindo, o irmão cai, e o que a gente diz? Olha, tem jeito não. Olha, só aparece quando quer. Olha, esse não quer nada com a vida. Será que ele não quer? Ou ele precisa da tua ajuda? Ou será que ele precisa da tua mão para se levantar? Nós sabemos apontar o erro do outro e não olhamos para o nosso. E a realidade é que São Tiago vem dizer claramente, e a gente vai já escutar a palavra de Deus que vai rasgar o nosso coração para reflexão. Não adianta a gente abrir a boca e dizer, Senhor, Senhor, eu te amo. Se eu não consigo olhar para o lado e ver o irmão que precisa de mim e realizar uma obra, não só de fé, mas uma obra física, material na vida desse irmão. Eu não consigo caminhar sozinho. Acabamos de cantar. Sozinho? Sozinho? Acabamos de cantar isso. Sozinho? E por que a gente quer ser sozinho? Por que a gente só pensa em si? Por que a gente só olha para si? Eu estou bem. Estou com um trabalho novo.
Eu passei no vestibular, estou fazendo faculdade, estou quase me formando. Lá em casa está maravilhoso, fiz uma reforma na casa. E o seu irmão? Aquele que caminha no grupo com você, está bem? Você perguntou para quantas pessoas hoje se ela está bem? Não é para saber da vida do outro. É para carregar o outro com você para o céu. Nós somos irmãos. Como é que a gente vai para o céu juntos, se você corre na frente e deixa o outro lá atrás? Eu tinha um colega de grupo de oração, tomara que ele não esteja assistindo. Eu tinha um colega de grupo de oração, e ele tinha uma namorada, os dois até vão casar esse ano, graças a Deus. 9 anos de namoro, ele enrolando a menina. 9 anos, né? Eles vão se casar esse ano. Ninguém enrola por aqui, né? Graças a Deus, porque lá no meu grupo tinha. Aí o que acontece? Ele vinha do supermercado com sacolas, ele vinha carregando algumas sacolas, e a jovem também vinha carregando algumas sacolas. Aí eles vinham juntos na rua, e de repente aparece um rapaz correndo na esquina. Aí o que os dois pensaram? É um ladrão. Ai meu Deus, vai roubar a gente. O que foi que ele fez? Soltou a sacola no chão, deixou ela lá e saiu correndo. Se ele estiver assistindo, ele vai saber quem é. Eu não vou dizer o nome dele. Mas a realidade é que na vida prática nós fazemos a mesma coisa. Na hora do pega pra capar, a gente solta as sacolas, solta a missão, solta o irmão e sai correndo. Será que eu estou mentindo? Pedro fez isso. O que foi que Pedro fez? Negou Jesus. Não, vão me prender, vão me matar. Não, eu não conheço aquele homem. E a gente faz a mesma coisa. Se o irmão errou, a pessoa vai dizer assim, não, diz aí que ele não era do grupo não. Ele não é do grupo não. Não vai fazer a gente passar vergonha por causa dele não. A gente já nega logo. Eu não conheço não. Não, essa pessoa não. Se fosse ele não fazia isso não. Se fosse eu não faria isso. Olha o individualismo de novo. Se fosse eu, não, esse pecado aí eu não tinha não. A gente olha para si e esquece de olhar para o outro. Só que quando a gente esquece de olhar para o outro, eu vou ser bem claro e transparente. Quando a gente esquece de olhar para o outro, a gente esquece de obras, esquece de construir. Porque eu vou iluminar aqui a nossa conversa. Tiago 2, capítulo 14. Para você não ver que eu estou falando aqui sozinho. Deus é quem fala para nós. De que aproveitará, irmãos, a alguém dizer que tem fé, se não tiver obras? Acaso a fé, essa fé, poderá salvá-lo? Se a um irmão ou uma irmã faltarem roupas e o alimento cotidiano, e alguém de vós lhe disser, ide em paz, aquecei-o, fartai-vos, mas não lhe der o necessário para o corpo, de que lhes aproveitará? Assim também a fé, se não tiver obras, é morta em si mesma. Vou parar aqui e depois eu continuo. Quantos de nós, quando o irmão está com problema, a gente chega e diz assim, meu irmão, eu vou rezar por você. Não precisa me responder, mas reflita. Será que isso resolve o problema do irmão? Será que você abrir a boca e dizer, eu vou rezar por você, resolve o problema do irmão? É importantíssimo interceder. Mas se você não estender a mão para ele, talvez ele só caia mais no buraco. Até porque existem buracos que parecem areia movediça. Quando mais você tenta sair, mais você cai. E aí eu vou te dizer uma coisa dura. Mas se você for omisso com esse irmão, você está ajudando ele a cair. Você está piorando a situação. Porque talvez a única esperança do irmão era você. Quem já passou por algum problema ou passa até hoje? Levanta a mão. Amém, que bom. Eu pensei que era só lá no meu grupo que a gente tinha problema. Todos passam por problemas. Meu grupo fica em Calcaia, no Ceará.
Grupo de oração Cristo é Deus. Lá a gente tem problemas. Pensava que era só a gente, né? Que bom que vocês estão conosco. Não é que bom que vocês têm problemas, não. Mas, quando a gente é omisso com o problema do irmão, muitas vezes o irmão confia em nós por sermos de caminhada. O irmão confia em nós por saber que nós somos pessoas, ou pelo menos deveríamos ser, justos, honestos, irmãos, fraternos, pessoas de Deus. Então o irmão confia em nós, o irmão acredita em nós. E quando a gente decepciona o irmão? A gente olha para a cara dele e diz assim: meu irmão, eu vou rezar por você. É a mesma coisa de dizer assim: meu irmão, te vira que eu fico aqui torcendo. Meu irmão, te vira com os teus problemas, que eu vou ficar aqui torcendo por você. E não é só isso que nós devemos fazer. Nós devemos ter uma fé viva, uma fé nova, uma fé na prática, porque falar, todo mundo fala. Esse microfone aqui, inclusive é sem fio, poderia ir para qualquer fileira e todos nós falarmos muitas coisas. Qual é o Brasil que eu quero? Todo mundo falar. Seria lindo, mas falar só não resolve. É preciso agir. É preciso prática e ousadia. Nós conhecemos os discípulos. Os apóstolos no começo eram um bando de moles, como nós, molengas. Mas o que foi que aconteceu com os apóstolos? Eles receberam o quê? Eles receberam o quê? O Espírito está fraco aqui, né? O Espírito Santo, forte. Não é espírito de moleza. Por isso que é para falar alto, né? Porque é forte. O Espírito Santo mudou a trajetória deles. O Espírito Santo os transformou em ousados. O Espírito Santo os fez ir onde eles nunca imaginavam ir. O Espírito Santo os fez ser aquilo que eles nunca imaginaram ser. Imagina São Pedro negando 3 vezes. Medroso do jeito que era. Não, Senhor, a gente não vai deixar tu morrer, não. Não, aqui eu vou tirar a espada e a gente vai lutar. Mas saindo correndo na hora que precisava. São Pedro virou o líder da nossa igreja. Nosso primeiro Papa. Roberto falou, estamos celebrando São Pedro. Hoje, quantos anos depois? Sinal que essa pessoa foi marcante para si e para o outro. Inclusive para nós até hoje. Então será que nós, você, na sua cadeira, será que você é marcante na vida de alguém? Será que você vai ser marcante na história do seu grupo? Será que você vai ser marcante na história desse movimento? Na história da renovação carismática em toda a diocese de Sobral? Será que você vai ser marcante na igreja? Será que você vai ser marcante para a sociedade? Você pode, eu posso, nós podemos ser, se nós quisermos ser. Se a gente quiser ficar sentado na cadeira, esperando as coisas acontecerem, usando uma rede social para falar o que quiser com quem quer que seja, informações, críticas, tem gente que só falta se acabar de criticar todo mundo, mas não critica a si. Todo mundo está errado, só você certo. Mas para se levantar da cadeira, mas para colocar na prática, é difícil. É difícil. Quem aqui já estudou na vida? No colégio, faculdade, qualquer coisa. Pronto, todo mundo. Eu ia perguntar então quem teve um professor. Todo mundo. Se todo mundo estudou, teve um professor. Imagina se nós tivéssemos professores que tivessem uma moral, que tivessem uma capacidade de valorizar as virtudes que nós valorizamos. Tem professores que levam para uma doutrina estranha, que poluem as nossas cabeças. Quem faz faculdade aqui está entendendo o que eu estou falando.
Tem professor aqui que... Aqui não, aqui não, lá. Tem professor em outros lugares que só poluem a nossa mente. Que não nos fazem crescer. Então a gente precisa ter professores lá que levem uma virtude que nos faça crescer. Crescer como humanos e como sociedade. Precisamos de professores católicos também. Quem aqui já foi mal atendido num sistema público? Seja numa prefeitura, no governo, num hospital. Muita gente. Vocês não foram atendidos por um cristão. Que pena. Precisamos ter cristãos engajados nos hospitais, nas escolas, nos ambientes públicos. Não só para que eles atendam bem, mas para que eles respeitem, para que eles não desviem o nosso dinheiro. No Brasil, 69 bilhões são estimados em corrupção, desvios. Aí você vai me dizer, Éder, mas é longe, é lá em Brasília. Não. Qual a tua cidade? Quem é o teu prefeito? Quem são os secretários? Quem são os gestores? Eles são cristãos? Eles estão pensando no outro? Eles estão amando a si e amando a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo? Ou eles estão desviando o dinheiro da merenda escolar? Ou eles estão fazendo obras superfaturadas com o nosso dinheiro? Com o dinheiro de corrupção, a gente poderia duplicar os atendimentos de saúde no Brasil. Tem pessoas que precisam de atendimento de saúde, mas a gente poderia duplicar isso se não houvesse corrupção. Pode falar. Ele está colocando, por exemplo, na Copa do Mundo, o quanto o governo investe somente para a seleção participar. A gente não está falando da Copa de 2014, né? A gente não está falando de construção de estádios, a gente não está falando disso. A gente está falando só do que é desviado. Se o estádio era para ser construído ou não, não estamos discutindo isso. Mas que dava para construir 2 com o preço de 1, dava. Dava. Mas estamos colaborando com isso. Por quê? Porque nós estamos sendo omissos. Por quê? Nós não estamos lá para cobrar. Levanta a mão com sinceridade. Quem já foi na sua cidade para uma audiência na Câmara de Vereadores? Pode olhar para o lado. Vários foram, mas não chega nem na metade. Vamos ser bem sinceros e vocês vão dizer sim ou não. Nós juntos, estamos certos em não ir para a Câmara dos Vereadores? Estamos sendo omissos. Porque nós não estamos cobrando aqueles que se dizem nossos representantes. Vocês estão entendendo isso? Vocês acham isso que não é grave ou que é grave? É grave, meus irmãos. Porque a gente no grupo de oração abre a boca para dizer que ama o outro, mas a gente deixa o outro sem atendimento médico, por causa da nossa omissão. A gente deixa irmãos sem moradia, por causa da nossa omissão. A gente deixa irmãos no nosso grupo de oração sem emprego, por causa da nossa omissão. Éder, mas o que eu posso fazer? Tem muitas coisas que a gente pode fazer. Muitas. Desde a menor delas, a menor. Se conscientizar e conscientizar o outro. A não vender o seu voto. A não trocar o seu voto. Irmãos, tem gente de capelas trocando o grupo todinho por teto de capela, por piso de capela, por banco de capela. Que ninguém se ofenda se alguém já fez isso, mas você pode se arrepender e não fazer mais.
Aí você amarra todo o seu grupo de oração para apoiar um candidato que não vai fazer bem ao povo. Aí ele vai dizer, não, ele vai fazer bem ao nosso grupo. Sim, ele te deu o teto do grupo e te abandonou para o resto da vida. Porque ele vai cobrar um preço muito alto por esse teto. Nada no mundo é de graça. Principalmente para quem não tem um coração em Deus. Para a gente já é difícil. Infelizmente. Lá no grupo de oração tem aquele irmão que quebra o cabo. Que quebra o cabo e diz assim, fui eu não. Tem ou não tem? A gente pergunta, quem foi que quebrou o cabo do microfone? Ninguém diz. Meu irmão, eu não vou pedir para você pagar. É só para a gente se organizar. Você nunca vai arrumar os cabos, é outra pessoa agora. Ninguém se acusa. Onde é que a gente aprendeu a ser desonesto, meus irmãos? Dom Bosco diz uma frase que é fundamental para a gente. Bons cristãos, honestos cidadãos. Eu vi que aqui tem muita coisa de Padre Biapina, né? Os salesianos também presentes. Então Dom Bosco ele colocava claramente isso no nosso coração. Para ser um bom cristão é preciso ser um honesto cidadão. Não dá para ser os dois contrários, não dá. Não tem como eu ser de Cristo se eu furo uma fila. Ontem à noite eu estava ali fora, aí tá lá, os irmãos saem e jogam lixo na rua, na praça. Meu irmão, pelo amor de Deus, nós somos cristãos. Como é que um cristão joga lixo na praça, me diga? Como é que um cristão joga lixo na rua? Como é que um cristão fura uma fila? Como é que uma cristã se finge de grávida? Para pagar as contas mais rápido? Porque só tem um banco na cidade. Só tem um banco para a cidade todinha, a fila é grande. No dia que os aposentados vão receber lá, aí ela vai e se veste de grávida, se finge de grávida. Só as que se fingem, tá? Não é as que estão grávidas, não. Como é que um cristão pode ser cristão assim? Ou eu estou falando besteira? A gente olha lá para a palavra de Deus, quando a palavra de Deus diz que existem as obras do Espírito e as obras da carne. Aí a gente olha, é só pecado, ele só fala ali do pecado carnal. É não, meu irmão. Se fosse por isso, não existia os mistérios luminosos. É a vida pública de Jesus. Não é verdade? É a vida pública de Jesus. Vida pública, irmãos, é uma vida social. Porque aqui ninguém é ET, não, ó. Ninguém é extraterrestre. A gente vive no mundo, sim. Precisamos viver no mundo. Não somos isolados dele. Todos nós aqui temos que trabalhar para sustentar nossas casas. Pagar as nossas contas com honestidade. É difícil. Às vezes a gente recebe o dinheiro só para entregar. Mas é muito melhor a gente receber o dinheiro só para entregar e dizer assim, eu sou honesto. Eu nunca ninguém vai olhar para mim e vai dizer, você me roubou. Ou nunca você vai passar a vergonha de entrar num carro da polícia para ir para a delegacia. Você tem o seu nome limpo. E isso muitas vezes é muito mais valioso. Aí imagina você ter o seu nome limpo diante de Deus. Percebe? Se diante dos homens ter o nome limpo é tão bom, imagina diante de Deus. E é isso que nós queremos aqui. Apresentar para nós a oportunidade de termos uma consciência limpa, de termos um nome limpo diante de Deus. Senhor, eu estou fazendo a minha parte. Se eu sou um funcionário, que eu seja um bom funcionário. Não sei qual a sua profissão, mas se você tem uma, faça com perfeição. Sirva o outro. No grupo de oração, eu limpo até banheiro. No evento. Beleza, a gente tem que limpar, né? A gente precisa. A gente serve por amor. Mas aí quando chega lá no meu trabalho, perdão pela palavra, é esculhambar todo mundo. Tratar mal todo mundo. Não dá um bom dia para ninguém. Por que você é cristão no grupo de oração e lá fora onde mais precisa, você não é?
Porque, meu irmão, no grupo de oração, as pessoas já receberam a palavra. Mas lá fora, as pessoas precisam receber. Era lá onde você deveria levar a palavra. Não falada, vivida. Porque dizem, né, que a pregação, ela evangeliza. Mas o testemunho arrasta. Por que a gente não testemunha mais? Por que a gente não ama mais? Por que a gente não faz mais do que fala? Por que a gente não fecha mais a boca e coloca mais em prática? E se levanta mais? O Papa Francisco diz que a gente precisa construir pontes. Quantas pontes a gente construiu nesse mês? Né? Terminou um mês agora. A gente faz o balanço patrimonial do mês. O balancete financeiro. Financeiro não. O balancete obreiro do mês. Quantas obras a gente fez nesse mês de junho? O que foi que a gente fez pelo outro nesse mês de junho? É para você pensar em casa. Faça um balancete obreiro. Eu estou dando essa ideia hoje. Quantas obras você fez por alguém? Você pode até contar com um bom dia que você deu. Não aqui. Aqui é fácil dar bom dia. Difícil é você dar bom dia lá na lotação. Quando você está na lotação, lotada. O caba vem, você está aqui sentado no seu canto, aí vem o caba com aquele saco cheio de, não sei de quê, de coco. Aí coloca aqui, o bicho bate no seu pé, dói. Dê um bom dia para ele, meu irmão, Deus te abençoe. Você quer ajuda? Quem é que faz isso? É difícil. No grupo de oração é fácil. Meu irmão, dá uma ajudinha aqui. Aí todo mundo ajuda. Mas lá fora, você faz isso? A gente faz isso? A gente ama o outro? A gente serve? A gente testemunha? E é isso que a gente está querendo colocar aqui, meus irmãos. Apresentar para vocês a necessidade de acreditar na possibilidade de um mundo melhor. Que começa em mim. Que começa em você. Um mundo melhor que existe fora do sonho, mas que se faz realidade. Aquele negocinho da expectativa e da realidade, né? Lá na rede social. Que a nossa expectativa seja assim e a nossa realidade seja superior a ela. Por causa das nossas atitudes. Éder, eu não posso fazer um mundo melhor. E como é lá no seu vizinho? Você pode fazer uma vizinhança melhor? Será que brigam muito vizinhos? Não sei como é lá na sua rua. Não sei como é lá no seu prédio. Mas será que ali, sendo um vizinho se tratando melhor, talvez não vire um bairro melhor? Bairros melhores, talvez não virem cidades melhores? Se a gente participasse mais na Câmara dos Vereadores, será que os resultados não seriam muito melhores em favor do povo? Nós, da Renovação Carismática, ficamos calados, omissos, por muito tempo, irmãos. Muito tempo. Quem tem mais de 10 anos de caminhada, levanta a mão. 10 anos. Eu posso dizer que é quase a maioria, quase a metade aqui. Não fiquem, mas eu digo para vocês e para nós, para mim também, que eu tenho mais de 10 anos, nós deveríamos ficar com vergonha da nossa omissão por tanto tempo. Porque nós dizemos que amamos o outro e nós não lutamos pelo outro. Enquanto a gente fica lá gostando, assistindo e amando a Copa do Mundo, estão trabalhando por trás, querendo aprovar o aborto, e que esse aborto seja feito pelo SUS. E o que a gente está fazendo em relação a isso? Nada. Nada. Vocês sabiam que o número de pessoas que estão tirando a própria vida no Brasil só cresce? E o que a gente está fazendo em relação a isso, meus irmãos? Pode falar, responder sério. O que a gente está fazendo em relação a isso? Nada. Não estamos fazendo nada. Eles vão lá e querem tirar os crucifixos das repartições públicas. Eles querem
Se você estuda numa universidade, você quer fazer um grupo de oração, eles querem proibir você. Mas se alguém quiser fazer uma apresentação pelado com crianças, eles aceitam. E o que é que a gente faz? Nada. Nada. Nós somos omissos. Éder, pelo amor de Deus, eu estou ficando depressivo com essa conversa. Podemos mudar, meus irmãos. Devemos mudar. Devemos receber um batismo no Espírito Santo para não ficarmos mais trancados, escondidos com medo. Precisamos sair pelo mundo. Ide pelo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Um evangelho que seja vivo. Na prática dos carismas e na prática das obras. Nós temos duas missões. A gente só fala de carismas. O Timar estava falando aqui ontem, né? A gente só fala de carismas. E as obras? Às vezes a gente acha que fazer um sopão resolve. Vamos fazer um sopão uma vez por mês e a gente vai acabar com a fome no mundo. Não é só isso. E a sua vida prática? Nós estamos lançando, já há algum tempo trabalhando, mais de 2 anos orando, e esse ano na prática, corpo a corpo, o projeto Eu Acredito na Renovação. É um projeto de prática. Não é um projeto para trabalhar uma candidatura, uma pré-candidatura e uma candidatura em seguida. Não é. É um projeto como esse que a gente está partilhando aqui. É conscientizar. E isso que eu estou falando aqui não é para ficar aqui. Está sendo transmitido e você precisa levar para o seu grupo. Nós precisamos e devemos agir. E não ficar só olhando. Não ficar como espectador. É como se você ficasse na TV. Está passando lá os conteúdos e você assistindo. Não acontece nada. Você não faz nada. É isso que a vida está passando e a gente está fazendo. O que está acontecendo? É como um rio. O grupo de oração está reunido na beira do rio. O grupo de oração rezando, rezando, rezando e o rio passando. Está lá. A sociedade passando, os ladrões passando, a desgraça acontecendo, a violência aumentando, as mortes de suicídio aumentando, as coisas sendo aprovadas, negativas para nós, e a gente lá no grupo de oração do lado, rezando. Éder, tu está dizendo para não rezar mais? Não. Só que a gente reza, a gente faz uma oração, a gente ora e depois age. Tem que orar e agir. Orar e agir, orar e agir. Equilíbrio. É isso que a gente precisa. Tiago, a fé sem obras é? Não ouvi. A fé sem obras é? O que falta para a gente colocar essa palavra no nosso coração? Nós precisamos agir. E já estamos atrasados há muito tempo. E não é de hoje, é de muito tempo. Repito, você trabalha na sua cidade, talvez tenham pessoas lá que você conhece, até comunidades que não têm nem saneamento básico. Estou mentindo? E quantas vezes o teu grupo de oração se juntou para fazer um abaixo-assinado, para pedir na prefeitura? Não fique com vergonha. Mas a gente poderia ter feito isso. A gente poderia ter um ministério lá de promoção humana para ficar à frente disso. Quantas vezes a gente viu lá o campinho, o único campinho daquela região se acabando. E a gente não teve coragem de ir na Secretaria de Esportes cobrar que ajeitasse o campinho para as crianças brincarem e deixassem de usar drogas. A gente poderia até realizar um torneio esportivo na nossa cidade, para tirar as crianças da ociosidade. A gente poderia ter um ministério de música, onde os jovens pudessem fazer workshops de música e sair da marginalidade. A gente faz? Não sei. Vocês me respondam, no coração de vocês. Nós podemos fazer muito mais. Inclusive, ter pessoas nossas
nesses espaços públicos. Escolas, faculdades, hospitais, prefeituras, todos. Inclusive na Câmara, no Congresso, na Assembleia Legislativa. Em todos os lugares nós podemos ter. Trago para vocês um exemplo simples. RCC, Renovação Carismática Católica do Estado do Paraná. Somos 22 vereadores no estado do Paraná, carismáticos. 22. Aplaude o Senhor. Nós temos um deputado estadual e um deputado federal naquele estado. Nessa próxima eleição, vão se candidatar mais um bocado. E na próxima eleição, um candidato a prefeito de Curitiba, pela Renovação Carismática. Aplaude o Senhor. É uma capital brasileira. E nós, da Renovação Carismática, vamos estar lá, buscando representação. Buscando trabalhar em prol do outro. Buscando amar o outro na prática. E não só na falácia. Até porque, aqueles que são pré-candidatos da Renovação Carismática, não vão trabalhar só para a Renovação Carismática. Vão trabalhar para o outro. Para o próximo. Porque a gente tem que amar o próximo como a nós mesmos. Eu não posso amar só quem é do meu grupo de oração, não. Era muito fácil se eu amasse só quem é do meu grupo de oração. Eu tenho que amar o próximo, até aquele que te persegue. Até aquele que fala mal de você. Né? Papa João Paulo não foi perdoar aquele que deu tiro nele? Lá na cadeia. A gente tem que fazer a mesma coisa. Amar até quem quer o nosso mal. Então, essa é a realidade para a nossa vida hoje. Meus irmãos, sozinhos nós não podemos mais. Precisamos do outro e trabalhar pelo outro. Porque nós não vamos para o céu sozinhos. Éder, mas nós já temos pessoas da igreja lá. Irmãos, somos poucos. Precisamos de mais. Nós temos na Câmara Federal 512 deputados. Verdade? 512 deputados. Nós temos 4 católicos? 9? Nós temos 9 católicos. Divida aí 9 por 512 para a gente descobrir o percentual que a gente tem lá de força. É pequeno ou não é? Mínimo. Mínimo. Só a Renovação Carismática, neste ano, está com pré-candidaturas em 22 estados da federação. Aplaude. Isso. 22 estados. Se a gente conseguisse somar com o que tem lá, a gente teria no mínimo 30. Não é verdade? 9 para 30. Aumenta? Percebe? A gente já teria força para barrar questões difíceis e para aprovar questões importantes para o Brasil. Então, meus irmãos, nós podemos sim fazer a nossa parte. E nós confiamos que você vai abraçar isso com a gente. Não estou falando aqui de simplesmente em um dia do ano chegar lá e fazer sua parte. Não. Estamos falando aqui de fazer a sua parte na prática. É chegar lá na sua casa e mostrar para as pessoas: não vamos vender o nosso voto porque não vale a pena. Nós pagamos um preço muito mais alto do que aqueles R$50 que se recebe. Não adianta. Quem tem dinheiro vai chegar com aqueles... Parece uma droga assim enrolada. Querer dar R$50 para você enrolado num panfleto de uma candidatura. Nós, irmãos, a gente não tem dinheiro nem para imprimir os panfletos. Perguntaram aqui ontem, né? O padre perguntou, o padre Zé Leandro. Cadê os... gritaram, né? Cadê os santinhos? Meu irmão, a gente ainda está intercedendo pelos santinhos. Porque os santinhos ainda não realizaram um milagre. Porque a gente não consegue imprimir porque não tem como imprimir. Não tem tempo para imprimir. Né? A gente tem uma camiseta que a gente está trabalhando com ela para divulgar o nosso projeto, mas tem muitas coisas que a gente não consegue fazer. Por quê? Porque os que têm muito, simplesmente compram tudo.
A gente que não tem nada depende de quê? De consciência. A gente não quer comprar nada de ninguém. A gente quer que você abrace essa missão como uma missão. Como uma realidade que não é nossa, mas é uma realidade sua. É uma realidade da renovação carismática católica. É uma missão para nós. Não é uma obrigação. Queria pontuar isso claramente. Ninguém é obrigado a fazer nada disso. Ninguém é obrigado nem a seguir a palavra de Deus. Deus nos deixa livres. Mas se a gente está aqui é porque a gente quer seguir. Não é verdade? Se a gente está aqui é porque a gente ama a Deus e quer seguir sua palavra. Está aí, a palavra é clara. A fé sem obras é morta. Meus irmãos, não sejamos cemitérios na nossa cidade. As pessoas vão para o grupo de oração, parece que vão para o cemitério. Tá um bocado de gente morto lá, que a gente não vê aparecer. Só aparece na festa de padroeiro. Às vezes nem na festa de padroeiro, porque fica só na barraca vendendo as coisas. Né? Não. Temos que ser pessoas vivas e atuantes na sociedade. Sabe? Tem cidades que estão aumentando o número de moradores de rua. Cidades pequenas do interior. Tem cidades sendo devastadas pelas drogas. Cidades pequenas do interior. Tem cidades pequenas que estão sendo devastadas pela violência. E o que é que nós estamos fazendo? Não, o grupo era 7 horas, vamos botar 5 mais cedo para ficar menos perigoso. Medo. Atitude prática 0, mas medo. O que eu posso fazer para diminuir a violência? É isso que eu deveria me perguntar. Como eu deveria levar o evangelho para que jovens saíssem da marginalidade? Aí o que eu faço? Na hora do grupo de oração, tranco o portão para ninguém entrar. É isso que Deus quer de um grupo de oração? Que tranque o portão para se reunir trancado lá dentro? Como se fossem as catacumbas de antigamente? É não, meus irmãos. Papa Francisco nos fala em uma igreja em saída. Uma igreja em saída não é trancada, não. É lá fora, é na rua, é na praça. É onde for preciso, a gente vai e leva a igreja para onde a gente for. Ou você não é igreja, ou eu não sou igreja, ou nós não somos igreja. Foi perguntado aqui ontem, quem foi batizado. Todo mundo levantou a mão. Se o Espírito Santo está aí dentro, meu irmão, o que falta acontecer? Botar para fora. Destranca o Espírito Santo de dentro de você, coloca para fora e age como alguém que tem o Espírito Santo. Age como um apóstolo depois de Pentecostes. Age como um apóstolo depois de Pentecostes, não antes, depois de Pentecostes. Igreja em saída. E aí a gente vai escrever os nossos próprios Atos dos Apóstolos. A gente vai escrever o nosso grupo de oração. O livro do Atos dos Apóstolos do grupo de oração tal. Porque aí vai ser a caminhada de um povo que pensa no outro. Um povo que ama um ao outro e ama aos outros. Amém? Amém? Prometem que vão pensar nisso e colocar em prática? Estão falando da boca para fora não, né? Aqui não tem desonestos. Para falar para mim, está falando para Deus. Você pode enganar a mim, mas não engana a Deus. Não engana. Então a realidade é que nós, ao sairmos da... É isso, amém. Aplaude o Senhor que sabe todas as coisas. Ele sonda e conhece o nosso coração. É verdade. Então ao sair daqui, a missão nossa é perceber que amar o outro não é amar só aquele que a gente conhece. E evangelizar não é somente de fé, viver de fé, mas de atos, de ações e de ser concreto. Fica de pé um pouquinho. Só para a gente encerrar esse momento, vamos fazer um compromisso com Deus. Senhor, diga assim, Senhor, eu estou aqui para ser carismático. Não somente de boca, mas de coração, de braços e pernas.
Quero ser um carismático importante para a igreja e para a sociedade. Eu quero fazer a minha parte, inclusive a do outro, quando precisar. Eu quero um Ceará melhor. Eu quero um Brasil melhor. E vai começar por mim. Que vou ser um cristão melhor. Eu vou ser um cristão melhor. Porque tu, Senhor, vai me ajudar. Amém. E vai lembrando disso, pensando nisso. Pensa nas pessoas do teu grupo de oração. Pensa nas nossas atitudes. E as nossas atitudes como grupos. E perceba, o Senhor nos chama hoje a assumir os nossos postos. A fazer a vontade de Deus na prática também. Ser um evangelho vivo, um testemunho vivo de amor a Deus e amor ao outro. Inclusive aos outros que não amam a Deus. Inclusive aos outros que não conhecem a Deus ou até perseguem. A nossa parte vai muito além de ficar intercedendo. Ela rompe os muros, as 4 paredes dos locais que a gente se reúne. Vamos cantar uma canção. E você vai fazendo essa oração. Pensa nas pessoas que você conhece, que não querem saber de Deus. Ou aquelas pessoas que simplesmente se afastam. Ou as pessoas que se afastaram de você por causa da tua caminhada. Pensa também naquelas pessoas que você conhece, que você não tem confiança para governar, para coordenar, para estar à frente de alguma coisa, mas que você está pedindo ao Senhor, Senhor, realiza esse milagre de colocar uma pessoa melhor à frente, de seja o que for a instituição que você esteja pensando. Mas se você conhece pessoas que não agem bem, coloque essa pessoa agora nessa oração. E pede ao Senhor que dê para nós nomes melhores. Assim como nós estamos apresentando os irmãos em missão, Timar e Robério, como pré-candidatos. E todos nós aqui já abraçamos. Que apresente também novos nomes para os nossos conselhos tutelares. Para ser professores, coordenadores nas instituições públicas, secretários nas prefeituras, prefeitos novos, vereadores novos. Senhor, envia pessoas novas, competentes e cristãs, honestos, para estar à frente deste povo, também como sociedade. Lembremos de pedir também novos coordenadores também para os nossos grupos de oração, para as nossas cidades, coordenadores financeiros. Pouco lembramos disso. Peçamos coordenadores financeiros para os nossos grupos que sejam honestos. Coordenadores de ministérios. Senhor, nós queremos te amar, até mesmo por quem não te ama. Apresenta a sua própria omissão também. Te amar. Esperar. E pelos que não creem.
de amar por quem não te ama. Tantas pessoas na minha cidade que não te conhecem, e eu quero amar por essas pessoas. Eu quero levar o Senhor. Nesse ano, a igreja confirma para nós tudo isso que nós estamos falando aqui. É o ano do leigo na igreja. É o ano do laicato, meus irmãos. A palavra de Deus é bem clara e objetiva. Seja sal da terra. Seja a luz do mundo. Mas não é ser sal da terra e luz do mundo para o seu grupo de oração. É ser sal da terra e luz de onde? Luz do mundo. É de todo mundo. Não adianta você ser luz para ser colocada debaixo do candeeiro, luz para ser colocada dentro de uma sala onde o grupo de oração se realiza. Não é ser luz para ficar trancado dentro da igreja. É ser luz para o mundo, luz para as nações, luz para o mundo inteiro. Pessoas que precisam de você e você está omisso, escondido. Liberte-se, saia de si, saia da cadeira, saia da rede social, se destranque, se destrave. Seja luz no mundo, luz na sociedade. Seja sal, dê sabor. Talvez o que falte na tua cidade ainda seja isso, a ação de um grupo de oração, que muito mais do que rezar, reza e age como pessoas convertidas, numa conversão sincera, que é muito maior do que palavras vãs. Não interessam as tuas palavras, se elas não vierem de um espírito convertido. Tuas palavras podem ser ouvidas, mas jamais as tuas palavras causarão atitudes de conversão nos outros. Elas precisam vir de um coração decidido, um coração sem medo, um coração ousado. A gente canta essa canção, mas se a gente não canta com o desejo de ser melhor e realmente ir aonde as pessoas precisam, e mostrarem para ela que elas podem também ser melhores, que elas também podem ser aquilo que a gente é, e muito mais do que a gente é, que elas também podem fazer a diferença. Não adianta a gente só rezar, é preciso amar por quem não ama. Não é só rezar por quem não ama, é amar, é ir lá, é ser capaz de ir num presídio fazer uma missão. Quem vai num presídio fazer uma missão? Poucos de nós vamos lá nos bairros perigosos da nossa cidade, porque temos medo. Poucos de nós somos capazes de fazer uma missão para pessoas que já perseguiram. Talvez alguns aqui tenham sido roubados no seu grupo de oração na sua cidade. E às vezes dizem assim: se eu pegasse esse ladrão, você deveria dizer assim: se eu pegasse esse ladrão, era uma reunião de oração forte em cima dele, era um exorcismo e uma cura, uma libertação. Isso sim. Meus irmãos, a gente precisa muito mais do que palavras. Precisamos ser sal da terra e verdadeiramente luz do mundo. E amar. Amar aqueles que não conhecem a Deus. Amar aqueles que perseguem a Deus. Amar aqueles que estão lá fora e querem conhecer a Deus. E não tem um de nós que tenha coragem de chegar lá. Muito fácil, meus irmãos, a gente divulgar um seminário de vida no Espírito Santo depois da missa com panfletinhos. E a gente deveria ter vergonha disso. Porque a gente quer levar as pessoas que estão na missa para o grupo de oração. Meus irmãos, quem já está na missa, graças a Deus, está diante do Senhor. Está ou não está? Está. Quem precisa do Senhor não está na missa, meus irmãos.
A gente precisa ir lá fora das muralhas da igreja. É buscar aquelas pessoas que não pisam na igreja. Aquelas pessoas que muitas vezes se maldizem de Deus. Aquelas pessoas que atentam contra Deus. São essas pessoas que mais precisam de nós. E são as pessoas de quem mais temos medo. O medo que a gente deveria vencer hoje. Depois de levar tanta patada do Senhor nessa manhã, a gente deveria tomar vergonha na cara, perdão pela expressão, e vivermos o nosso ser carismático, sem medo, ousados. A gente se apega tanto ao nome, eu sou do grupo tal, eu sou do grupo tal, e a gente esquece que dentro de nós é para existir apenas um Espírito, um único Espírito. E aí eu digo para você, tem 2 grupos de oração na sua cidade, tem 3 grupos de oração na sua cidade, meus irmãos, se juntem e façam uma grande missão. Meus irmãos, se juntem e façam diferença na cidade de vocês. Não fiquem 4 gatos pingados, 5, querendo mudar o mundo. Vão chamando mais outros, vão se juntando uns com os outros, se unam com as pastorais. Tem gente que tem medo das pastorais. Vamos ser igreja em saída. E vamos fazer a nossa parte no mundo. Vamos deixar de preconceitos. A gente cria tantas barreiras. E depois a gente reclama de Deus, porque Deus não age. Mentira! Deixemos de ser mentirosos. Não é que Deus não age. É porque Ele não consegue ultrapassar a barreira que a gente coloca entre nós e Ele. Se a gente conseguir quebrar as nossas barreiras, inclusive do preconceito, de nomenclaturas, sentimentos de posse, o grupo de oração não é seu. O grupo de oração é de Deus. E Deus quer que a gente olhe para o próximo como a nós mesmos. O Senhor quer que a gente ame verdadeiramente e sem falsas palavras e demagogias. O Senhor quer que o seu povo deixe de ser falso, hipócrita. Os hipócritas que gritam nas sinagogas. Os hipócritas que não fazem a sua parte e só apontam os defeitos dos outros. Meus irmãos, o bom samaritano foi capaz de ajudar aquele que estava abandonado na estrada. O bom samaritano que era perseguido foi aquele que foi ajudar. Muitas pessoas passaram e viram e não foram capazes de ajudar. Que nós sejamos os bons samaritanos. Mesmo que nas nossas cidades, nos nossos grupos, nos olhem torto, nos olhem mal. Ah, esse é o povo que grita alto. Esse é o povo que só faz louvar, só de oba-oba. Esse é o povo do fogo de palha. Que falem, mas que a gente faça a diferença. Porque a gente muitas vezes dá muita brecha para ser falado. Porque a gente faz a nossa parte para que os outros falem mal de nós. Mas que a partir de hoje isso mude. A gente aprenda a colocar em prática os dons que Deus nos deu. Um deles, fortaleza. Estou mentindo? Um dom do Espírito Santo que se chama fortaleza. Eu não sei onde é que a gente esconde. Porque tem momentos que a gente é muito mole. Meus irmãos, fortaleza para nós. Muita fortaleza. Inteligência. Porque a gente às vezes não consegue nem escutar o Senhor, muito menos entender o que Ele diz. Estou aqui, mas a gente vai cantar querendo fazer a diferença. Estou aqui para ser amado e te amar. Mas o Senhor me ama e esse amor tem que ser correspondente. Eu também preciso amar o Senhor. Mas João diz que se eu não amo o outro, que está do lado, e se pode ver, não dá para amar a Deus. Então, meu irmão, nunca mais sejamos hipócritas, de dizer que amamos a Deus e não amamos o outro que está do lado.
e não fazemos nada pelo outro que está do lado. Vencendo a hipocrisia, estou aqui para ser amado e te amar. Deixa, permite, se abre. Te amar. Por quem não espera em ti. Segura um pouquinho. Isso que nós estamos cantando, repito, não é para ficar só aqui. Um compromisso que vocês fizeram comigo é de levar isso para o seu grupo de oração. Inclusive você que está em casa, onde quer que você esteja acompanhando essa transmissão, sua missão é levar isso ao grupo de oração. Chegar lá e dizer: irmãos, a gente precisa olhar para o outro como outro eu. A gente precisa olhar para o outro como parte de mim. Porque se eu não fizer nada pelo outro, eu vou para o inferno com ele, os dois juntos. Porque ou eu levo o meu irmão para o céu junto comigo, ou vai ficar faltando uma parte de mim. Eu preciso olhar para o outro, amar o outro, trazer o outro comigo. É o pedido que Deus nos faz. Te amar por quem não te ama. Só para a gente finalizar esse momento. Como eu posso ajudar o projeto Eu Acredito na Renovação? Como eu posso conhecer? A gente tem uma página no Facebook chamada Eu Acredito na Renovação. Curta, siga, acompanhe o que está sendo postado. Fazemos lives, fazendo algumas transmissões. Você pode acompanhar, mandar suas perguntas, suas questões. Pode nos questionar, sim. Tá bom? A gente precisa disso. É importante. Mas a dica que fica do Ministério Fé e Política para nós nesta manhã é: você não é obrigado a participar desse projeto, mas é convidado por Deus nessa manhã a se engajar conosco neste tempo de missão. Mas diante disso, conheça a trajetória das pessoas em que você quer votar no futuro. Conheça a sua vida, suas práticas, suas missões. Conheça seu passado, se ele tem interesses pelo coletivo.
Também procure saber do seu testemunho de vida, do seu discurso, daquilo que ele pensa sobre os assuntos. Procure saber do seu comportamento público e social, se as pessoas confiam nele. Procure também saber se ele é comprometido com os necessitados e com as lutas de toda a população ou só de um povo. Procure também saber se ele é comprometido com mudanças em prol do coletivo mesmo. Se ele busca justiça no país, a justiça social, se ele é contra as desigualdades, se ele busca trabalhar para os mais carentes. E ainda, se ele não oferece dinheiro pelo voto, se ele não oferece retornos ou interesses pelo voto. O Ministério Fé e Política nos apresenta que nunca, em hipótese alguma, devemos pensar na possibilidade de venda ou troca de voto. Não vote em branco também. Por mais que você tenha um candidato, se você acredita, vote, mas não vote em branco, porque não adianta. Muito menos anular. Porque na verdade só ajuda quem já está na frente da contagem de votos. Não vote em desonestos, ou seja, pessoas que têm algum tipo de ficha suja. Simples. E essa fundamental. Não vote por amizade, por parentesco. Porque é da família, do primo, da esposa, não sei de quem. Tenha cuidado com isso. Tem pessoas que só porque são amigos buscam por interesse esse tipo de candidatura. Não se deixe influenciar pela propaganda mais bonita, pelo marketing ou pelo investimento em campanhas, músicas, essas coisas. E não se deixe influenciar pelas pesquisas. Elas também são compráveis, tá bom? Então, que esse fique como direcionamento do Ministério Fé e Política para este tempo para nós. Que a gente ame a Deus sobre todas as coisas, o próximo como a si mesmo, e que a gente viva a nossa fé com obras. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Meus irmãos, na nossa programação tem o nome de Elvis. E quem pregou para nós foi Eda. Ainda bem que tudo é. O nosso irmão Elvis ficou no prego, na estrada, desde madrugada que a gente luta para tirá-lo da estrada. Não sabe nem ainda como é que está, né? E eu disse, Éder, e agora? Ele disse, eu estou aqui, eu faço parte do ministério. Então, salve de palmas para o Éder, né? Tudo é como Deus quer, nada como nós planejamos, mas como Deus quer. Eu conhecia já o potencial dele, já o tinha escutado outras vezes. Deus abençoe. Nós vamos ficar de pé. Nós temos 20 minutinhos para o intervalo e eu quero lhe pedir assim para você priorizar a nossa lanchonete em vista das nossas despesas do congresso. Não foi ótimo o nosso congresso? E agora nós vamos fechar com o nosso bispo para a apoteose ser maior ainda, né? Eu acredito na renovação, eu acredito na renovação. Estamos juntos e o amanhã será melhor.